Esta é a história de Isabel do Brasil, a princesa que assinou a liberdade de mais de 700 mil pessoas e que pagou um preço alto por isso. Isabel Cristina Leopoldina nasceu no dia 29 de julho de 1846, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Era filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, com a morte dos irmãos homens ainda na infância. Isabel se tornou a herdeira do trono brasileiro, a primeira na linha de sucessão do império. Desde pequena foi criada para ser obediente, devota e discreta, mas seu destino a colocaria no centro de uma das maiores transformações sociais da história do Brasil. Em 1864, casou-se com o príncipe francês Gaston de Orleans, o conde de Eu. Juntos, tiveram 3 filhos, mas Isabel nunca deixou de lado o papel político que lhe cabia. Durante o reinado de seu pai, ela foi nomeada princesa regente em 3 ocasiões, ou seja, assumiu o governo interinamente quando Dom Pedro II se ausentou do país. Foi na terceira regência, entre 1887 e 1888, que Isabel viveu seu momento mais decisivo. Naquela época, a escravidão ainda era uma realidade brutal no Brasil. Milhões de pessoas negras tinham sido arrancadas de suas terras ou nascido em cativeiro, trabalhando sem direitos, sem salário e sem esperança. Mas os tempos estavam mudando. O movimento abolicionista ganhava força nas ruas, nos jornais, nas igrejas e até nos quartéis. Figuras como José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco e muitos outros pressionavam o governo por mudanças urgentes. Havia fugas em massa, quilombos crescendo e trabalhadores livres se recusando a competir com mão de obra escravizada. A pressão era tanta que em 1885 foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que libertava escravizados com mais de 60 anos, mas ela pouco teve efeito prático. A escravidão precisava acabar de vez. E foi então que, em 13 de maio de 1888, o Senado aprovou a proposta da Lei Áurea, com apenas 2 artigos simples. 1. É declarada extinta a escravidão no Brasil. 2. Revogam-se as disposições em contrário. Faltava apenas uma assinatura. Isabel, como regente do Império, pegou a caneta e escreveu seu nome no documento. Naquele instante, a última nação do continente americano a manter a escravidão finalmente pôs fim ao cativeiro legalizado. Com uma só assinatura, mais de 700 mil pessoas foram libertas. A princesa foi aclamada nas ruas como a redentora. Flores foram jogadas em sua carruagem. Missas de agradecimento foram celebradas. Escravizados libertos caíam de joelhos, chorando, gritando de alegria, mas nem todos estavam felizes. Os grandes fazendeiros e políticos conservadores, que sempre sustentaram a monarquia, se voltaram contra a coroa. Sem indenizações, sem transição, e agora sem seus lucros fáceis, passaram a conspirar com o exército. Pouco mais de um ano depois, em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada por um golpe militar, Dom Pedro II foi deposto e a família imperial foi obrigada a deixar o país. Isabel partiu para o exílio na Europa, viveu o resto de seus dias na França, longe do Brasil, longe do povo que ela libertou. Morreu em 1921, aos 75 anos, sem nunca mais ver sua terra natal. Hoje, sua figura divide opiniões entre historiadores. Alguns dizem que ela apenas assinou uma decisão inevitável. Outros lembram que, sem ela, talvez a escravidão tivesse durado mais. Mas ninguém pode negar o símbolo poderoso que seu gesto representa. Isabel do Brasil, mulher em uma época de homens, mas eternamente lembrada como a